Bom dia, Japão. Boa noite, Brasil. Bom dia, Tânia, Renata, Harumi. Boa noite, Branquinha. Boa noite, Jéssica Gonzalez. Julinha, boa noite. Espero que todos estejam bem nessa manhã fria. Quem está em Nagano, Japão, espero que todos vocês estejam bem aquecidinhos, aquecidinhas. E para todos os outros, um bom dia. Não sei como está na cidade, no estado de vocês, se está muito frio, se está mais ou menos. E boa noite a todos que estão no Brasil, em diferentes lugares do Brasil. Tem lugares que está muito quente, tem lugares que está muito mais ou menos. E frio, certeza que não está no Brasil, porque nós estamos no verão. Espero que todos vocês tenham passado bem nessa primeira semana que se passou do primeiro mês do ano de 2025. Espero que, principalmente espiritualmente, todos estejam bem, que possa ter tido uma semana bem produtiva espiritualmente, porque na minha forma de ver, de sentir, de entender que tudo é a base, toda a nossa base ela vem do nosso espírito. Então, quando nós focamos no nosso eu espiritual, nós podemos ver muitos reflexos positivos em nossa vida. Por mais que por vezes está escuro, está nebuloso, nós não conseguimos enxergar com tanta clareza os passos que estamos dando, mas se nós mantemos o alimento do nosso eu espiritual, a névoa ela vai se dissipando, o sol vai surgindo e muitas coisas especiais em nossa vida vão acontecendo. Eu não tenho dúvida disso. Então espero que todos vocês estejam cuidando do eu espiritual de vocês. E é claro que quando nós focamos no nosso eu espiritual, como o eu espiritual está associado ao invisível, é claro que nós vamos também cuidar da nossa mente, vamos cuidar do nosso coração, porque é invisível também. E isso vai nos ajudar muito para que as coisas visíveis venham acontecer no seu devido tempo. E as coisas acontecerem no seu devido tempo, não em nosso tempo, mas no seu devido tempo, vai nos alegrar, vai nos encher de tamanha alegria, de tamanha esperança, que dinheiro nenhum vai nos dar essa alegria. Então, por favor, gente, não esqueça do eu espiritual de você, né? Naquilo que você está fazendo. Dito isso, vamos que vamos para nosso tema. O tema de hoje é um tema muito especial, muito especial. Eu gosto muito desse tema, porque nós temos que estar focado, nos analisando sobre esse tema. Tá lá a Julinha, que já chegou ganhando a medalha de ouro, quebrando o comodismo. Nossa, gente, isso daí é tudo. Nós quebramos essa barreira que por muitas vezes nos atrapalha. Tá lá a Branquinha, que ganhou a medalha de prata, e a Jéssica medalha de bronze. Olha,
Parabéns para vocês, meninas que estão aí conectadas. Então, gente, quebrando o comodismo. Tá aqui, ó. Quebrando o comodismo. É claro que quando nós falamos de comodismo, nós podemos ver de duas formas. Mas o comodismo invisível, que é a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito, e o comodismo visível, que nós acabamos deixando com que o nosso corpo entra na zona de conforto, entra naquele estado aconchegante da sua sala, do seu quarto, do cantinho que você tanto gosta. Me faz eu lembrar uma pessoa que ele fala assim para mim: nossa, Ney, quando eu tô em casa eu vou no meu cantinho aconchegante e ali eu esqueço da vida, esqueço do mundo, é muito bom aquele lugar. E aí me faz eu lembrar esta expressão. Então nós temos que estar atentos para o comodismo físico, porque todo comodismo físico tem uma causa. Como tudo na vida, existe a causa, existe o efeito. Claro que nós temos que buscar a causa de tudo. É claro, vamos pensar assim, né? Existe um momento que nós precisamos descansar um pouco, precisamos recuperar as nossas energias, precisamos de um tempo para nós mesmos, né? Isso é merecedor, todos nós merecemos do seu tempo de descanso, do seu tempo para recarregar as baterias, de você se preparar para os novos desafios e novas etapas. Eu não estou falando disso, todos nós merecemos desse tempo, e isso é importantíssimo também, né, para o nosso espírito. Então vamos focar aqui. Como o tema é quebrando o comodismo, eu quero focar no comodismo espiritual. Porque eu acho que quando eu entro nesse tema, eu como pessoa, como Claudinei Germano, tudo eu estou associando ao espiritual, sabe? Para mim não tem como eu fazer as coisas sem eu associar o espiritual. E na minha visão, espero que também seja na sua visão, que o espírito é importante nas 4 outras saúdes: saúde mental, sentimental, física e econômica. O espírito é importantíssimo. Eu não sei, veio na minha cabeça agora, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que veio na minha cabeça agora. Eu estava vendo a série da história da vida do Silvio Santos. Vocês já ouviram falar do Silvio Santos? Eu estava vendo a série da vida de Silvio Santos, que eu fiquei muito curioso. Quero saber como que foi a vida de Silvio Santos. Silvio Santos, nós sabemos que foi uma pessoa de sucesso, não é? Foi uma pessoa que começou do zero. Ele foi batalhador. Ele lutou por seus objetivos e conseguiu alcançá-los, seus objetivos. Mas uma das partes das séries lá que eu vi, do Silvio Santos, que me chamou muita atenção, eu acho que, não sei que capítulo que eu tô lá, não sei se é capítulo que fala, episódio, né? Não sei que episódio que eu tô, mas tem uma parte lá do episódio que fala sobre que ele começou a ter experiências espirituais, porque ele estava passando por uma confusão na vida dele. Ele estava muito preocupado em perder a voz dele. E é claro, ele perdendo a voz dele ia perder aquilo que ele mais gostava de fazer. Consequentemente, ele ia perder o sentido da vida, porque aquilo que ele fazia dava sentido à vida dele. Nessa confusão que ele esteve, nessa preocupação, nessa tensão, ele teve muitas experiências espirituais. Então foi um ponto dessa série que me chamou muita atenção. Aí que eu fiquei bem de zóio mesmo, eu fiquei bem focado, né, sobre as experiências que esse homem passou. E olha, gente, como a nossa vida, por mais que nós não temos clareza, né, feliz de nós se tivéssemos clareza sobre a importância do espírito
em nossa vida, sobre a importância dos nossos antepassados na nossa vida, que está associado a Deus. Felizes de nós teríamos uma vida muito mais plena, muito mais completa. Então aquilo me chamou a atenção porque, falando de comodismo, Silvio Santos, ele nunca foi acomodado, ele nunca se acomodou, ele sempre quis crescer cada vez mais na vida dele. Lembrando que ele foi uma pessoa que começou do zero, não é? Então a gente está falando aí do comodismo físico, do comodismo de vencer na vida, de obter sucesso, não só sucesso de fama, mas sucesso também financeiro, etc. Ele teve todo tipo de sucesso. Mas vamos lembrar, dentro dessa série que eu vi, que eu acho que está associada à vida real dele, porque ele ainda era vivo quando permitiu com que ele fizesse essa série. Então ele viu toda a história dessa série. Para ele permitir ter passado o que passou, quer dizer que ele teve essas experiências que foi mostrada. Então, quando me mostrou ali que ele teve experiências espiritual, aí tem uma parte lá que dá a entender que é um anjo que aparece para ele. Então, quando o anjo aparece para ele, ou um antepassado dele também, podemos entender dessa forma, o anjo fala sobre Isaac e Jacó. Se Isaac e Jacó estava provando o tipo de vida que ele estava tendo. Então isso me chamou muita atenção. Eu só queria abrir esses parênteses para falar sobre associar a vida dele com o comodismo. Então, vamos falar sobre comodismo espiritual, por quê? Porque às vezes nós estamos tão focados no sucesso externo, eu falo assim, não, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que arregaçar a manga, eu tenho que suar a camisa, eu tenho que ir lá atingir o resultado, eu não posso estar acomodado na vida que eu estou tendo, no resultado que eu estou tendo. Ok, parabéns, continua sendo assim. Mas eu não vou te dar um parabéns 100% se você estiver focado de uma forma só física, financeira, seja sucesso, outros tipos de sucesso. Se você desassociar ao espiritual. Então, eu prefiro primeiro estar atento em relação ao comodismo espiritual primeiro, porque eu sei que tudo, a partir do momento que eu saio desse sistema, dessa situação cômoda da vida, estou falando de uma forma espiritual, tudo mais vos será acrescentado no seu devido tempo. Não tenha pressa para resultados substanciais. Tenha pressa de criar fundamento, base, de uma forma espiritual. Então, vamos pensar o seguinte: a minha relação primeiro, ela é vertical, espiritual, invisível. Como que eu posso sair dessa zona de conforto espiritual falando? O que seria zona de conforto espiritual? Claudinei, o que seria zona de conforto espiritual? Eu vou te falar. Você, por vezes, está se alimentando espiritualmente. Por vezes você está indo na igreja, você está indo na missa, você está indo no culto, você lê a Bíblia. Muito bom, muito bom. O que acontece? Isso para você virou uma certa rotina. Ficou automático. E dentro do seu subconsciente, você pode falar, não, eu estou me alimentando espiritualmente. Se está automático, se está, lembra a palavra cômodo? Se está cômodo, será que inconscientemente você não está entrando em uma zona de conforto espiritual? E aí você vai se iludindo com os alimentos que você já acostumou. Gente, vamos fazer uma analogia, uma comparação
da vida física e da vida espiritual. Para nós entendermos que se você tiver um certo hábito na vida física, na medida que você vai passando da infância, adolescência, fase adulta, vai amadurecendo, vai ficando mais experiente, para não falar ficando mais velho, as suas ações sempre serão as mesmas. Os seus alimentos, as suas condutas, as suas práticas, não será o mesmo. Você tem que gradativamente estar atento ao seu corpo físico, entendeu? A explosão que uma criança tem, um adolescente tem, depois chega na fase adulta, ele tem que ter estar mais regrado na sua alimentação, estar mais atento na sua alimentação, na sua dieta, né? No seu preparo físico, no seu condicionamento físico. Então vamos observar a nossa vida espiritual da mesma forma. Por que vai acontecer? O que acontece? Nós acabamos entrando numa zona de conforto espiritual. Já vou na igreja mesmo, eu já escuto o sermão mesmo, eu já assisto a missa mesmo, eu já faço minha oração em casa mesmo. Isso para você é tranquilo, é favorável, você está confortável. Então existe o conforto invisível, existe o conforto visível. Então, de uma forma invisível, você pensa que você está se alimentando da forma ideal espiritualmente. E de uma forma visível, você está fazendo essas práticas. Pega a Bíblia, lê. Vai na igreja, assiste o sermão. Vai na igreja, assiste a missa. Pronto. E aí, nós nos acomodamos com isso. Então, o que eu quero passar para nós é quais são as consequências que vai vir desse conforto que nós acabamos nós mesmos nos iludindo. Sabe o que acontece? Vai chegar um momento que você vai estar estagnado emocionalmente e espiritualmente. É como se você estivesse no automático. Você está fazendo, né? Eu vou na missa quarta, vou na missa domingo, vou no sermão quarta, vou no sermão domingo, eu faço isso. Você vai estar estagnado emocionalmente, espiritualmente, porque você está fazendo sempre as mesmas coisas. E isso é muito sério. Você vai gradativamente perder o propósito e a direção da sua vida, porque você está sempre fazendo a mesma coisa. E sabe o que vai acontecer também? Você vai acostumar com as mesmas pessoas na sua vida. Não estou dizendo que você tem que eliminá-las. Você não precisa eliminar essas pessoas da sua vida. Mas você vai ter aquela sempre mesma conexão com você mesmo e com as pessoas. O que vai acontecer? Não vai existir crescimento. E o tempo vai passando. Gente, isso é muito sério. E eu estou falando isso para as pessoas que entendem que se alimentam espiritualmente, tá? Imagina aquelas pessoas que não se alimentam nada espiritualmente. Nem em leituras, nem indo na igreja, nem fazendo outras ações para o eu espiritual. Imagina esses, que está acostumado a entrar numa rotina só física. É mais perigoso ainda. Então o que vai acontecer? Às vezes você vai falar assim, né? Aí vai vir as causas desse comodismo, melhor falando, vai vir as consequências desse comodismo, gente. Mesmo aqueles que não se alimentam nada, já é mais delicado ainda, já é mais grave, e aqueles que fazem essas alimentações rotineiras. Qual vai ser as consequências desse comodismo? Vai chegar uma hora que você vai se pegar com medo. Medo do quê? Medo de novidade. Medo de mudanças. Medo do desconhecido. Olha que coisa louca. Eu vou falar uma coisa para você. Se nós temos que sair do comodismo espiritual, pelo amor de Deus. Per amore di Dio, esci di questa situazione.
pelo amor de Deus, saia da situação. Por quê? Porque eu vou te falar uma verdade. Se você se acomodou nessa zona de conforto, eu vou falar para você uma coisa que não tem como você negar. O que você sabe da vida após a morte? O que você sabe? Nós não sabemos nada da vida após a morte. Nada. Essa é a verdade. Então, esse é um desconhecido. Você vai ter medo das mudanças. Você vai ter medo do desconhecido. E se iludindo que está se alimentando espiritualmente. Gente, isso é muito sério. Você vai cada vez mais perder a autoconfiança. Você vai ficar cada vez mais inseguro. Você vai cada vez mais perder a associação do seu potencial. Gente, vamos lembrar que nós somos eternos, nós somos infinitos. Então, esse comodismo só vai fazer com que nós chegamos ao finito. Seríssimo isso. Seríssimo. Agora eu quero te colocar. Como você vai identificar se você está numa situação de comodismo? Como que você pode identificar isso? Preste atenção. Está aqui algumas anotações. Sinais de alerta que você tem que identificar em você. É quando você evita desafios espirituais e emocionais. Gente, eu estou falando associado o quê? Ao espírito. Não vai se aventurar aí emocionalmente, fazer seu coração disparar com o desconhecido, conhecendo pessoas desconhecidas, sem uma preparação espiritual. Eu estou falando associado a desafios espirituais e emocionais. Como que você está? Você está se escondendo? Você está na zona de conforto? Você acha que está bom espiritualmente como você está? Esse é um sinal de que você está entrando no comodismo. No comodismo. Outro sinal que você tem que estar atento. Justificar o seu lado cômodo. Justificar. Não, é porque que eu estava cansado. Não, Cláudio, sabe que deu? Não deu mesmo. Eu estava ocupada. Não, Cláudio, sabe o que é? A vida está tão corrida. Nossa, daqui a pouco eu nem percebo, já passou a semana. Nossa, eu nem percebo, já passou o mês. Você está constantemente se justificando, para não falar constantemente se desculpando. Esse é um sinal sério. Aí o que vai acontecer? Outro sinal que você pode estar identificando em você é você ter um sentimento de vazio, de insatisfação, sem motivação. Porque você não vai ter motivação para agir e para mudar. E você sabe o que vai acontecer? Você vai entrar no estado de lamentação. E aí o seu corpo físico, você sabe, nesse mundo físico, ele passa a ser mais forte do que o espírito. Porque você só abrir os olhos, já vai atrapalhar o espírito desse mundão. Abrir as orelhas, os ouvidos, já vai atrapalhar o seu espírito nesse mundão. E aí o que vai acontecer? Você não vai ter força. Você vai estar sem forças para agir. Gente, olha o quanto isso é sério. Nós temos que identificar rápido esse lado cômodo em nós, espiritualmente falando. Agora, o que você pode fazer, não é? Para todo veneno tem que ter o antídoto. Para todo veneno vai ter o soro, né? Falando de veneno, o que vai associar o veneno? A serpente, né? A serpente. E o que você vai lembrar de serpente?
lá no Jardim do Éden, não é? Lá no Jardim do Éden, Lúcifer, que se tornou uma serpente, ou a serpente que representa Lúcifer, foi lá, sabe o que a serpente falou para Eva? Não, abre os seus olhos e viva dessa forma, fisicamente falando, vai estar no bem bom. Em outras palavras, Lúcifer, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, ela fez com que Eva perdesse o sentido espiritual da vida dela na relação com Deus. Consequentemente, foi lá e fez besteira com Adão e os dois perderam totalmente o sentido da vida. Então, qual o antídoto? Qual é o soro para que nós não caiamos nessa armadilha do comodismo? Você se autoavaliar constantemente. Tenha práticas para revisar a sua vida. Revisa a sua vida toda noite. Não vamos perder esse ano, gente, pelo amor de Deus. Nós estamos ainda no dia 9 de janeiro. No Japão já é 10 de janeiro. Já passou 10 dias. Pessoal que está no Japão, já passou 10 dias. Então nós temos que ir rápido revisar a nossa vida. Identifique em você, em qual ponto do seu dia, da sua semana, você está acomodado espiritualmente. Não se iluda se você está há anos fazendo a mesma coisa. Você não está se preparando para o desconhecido. E a melhor coisa na nossa vida é nos preparar para o desconhecido. Então é importantíssimo nós abrimos a nossa mente para adquirir mais conhecimentos. E através desses conhecimentos, nos libertar espiritualmente saindo do desconhecido. E, gente, quando nós nos preparamos, Deus, Ele nos dá situações para que mesmo a gente não querendo, Deus nos coloca situações para a gente não entrar numa situação cômoda. Constantemente isso acontece comigo. Hoje mesmo eu tive uma experiência inesperada provinda de Deus, que me deu tanta alegria espiritualmente falando, que eu falei, nossa, mas eu não busquei isso. E Deus fez eu ir até essa pessoa especial na minha vida. E eu encontrei com essa pessoa especial na minha vida. Ele veio para cá, aqui em casa, ele está com a gente agora. O seu nome é Cauê, que eu amo tanto do meu coração. Ele está aqui com a gente, está lá embaixo, eu estou aqui em cima porque eu tinha um encontro com vocês. Eu tenho certeza as pessoas que conhecem o Cauê devem estar sentindo a mesma alegria espiritual que eu estou sentindo. Então, para mim, esse dia de hoje foi um presente que Deus me deu. Mas como que isso pôde ter acontecido na minha vida? Eu fui tomar banho antes de fazer a live e fiquei pensando, o Cauê lá brincando lá com os meninos, brincando lá com as meninas lá embaixo. Eu estava tão em êxtase espiritual, muita êxtase espiritual, eu agradecendo a minha mãe, ao meu pai que está no mundo espiritual, agradecendo meus antepassados, né? E aí eu fiquei pensando, como que isso pode ter acontecido? Vamos lembrar? Toda causa tem um efeito. Então não vamos nos acomodar na nossa causa espiritual, porque eu sei que você vai ter um monte de justificativa. Você vai se justificar falando que você está cansado, cansada, falando que você trabalha muito, que você não tem tempo para vir aqui conversar comigo, você não tem tempo para a gente ter uma conversa profunda, você não tem tempo para ver as conferências que eu tenho elas no YouTube. Mas tá bom, não tem problema. Se aprofunda em uma leitura sobre o budismo, sobre o confucionismo, sobre o islamismo. E aí você vai entender nessas leituras profundas que Deus, ele está trabalhando com cada cultura diferente.
Eu não estou falando que é só baseado naquilo que eu passo, não estou falando isso, porque eu também estou aprendendo com essas outras culturas. Então o que eu plantei, eu estou colhendo agora nesse momento especial que eu estou passando, mas eu não sei exatamente quando foi que eu plantei. A gente não sabe. Olha, a gente planta uma semente, a gente não sabe exatamente o dia que a gente vai colher o fruto dessa semente que a gente plantou, mas um dia a gente vai colher. Mas se a gente se acomodar depois que nós plantarmos a semente, esse broto não vai nascer, porque mesmo você plantando a semente, você ainda tem que cuidar da semente, jogando um pouquinho de água, se possível, todos os dias, nessa terra que ali, no invisível, existe a semente. Então vamos fazer ações, vamos nos movimentar, porque esse será o antídoto, vai ser o soro contra esse veneno que se chama comodismo. Então se avalia no que você está fazendo ao longo do dia, de diferente, tá? Não é o que você sempre faz. Por exemplo, o que eu faço todo dia? Eu já falei para vocês que eu faço toda manhã. Faço as minhas leituras, faço minha preparação espiritual. Eu já faço isso todos os dias de manhã. Se eu fizer só isso, eu também estou espiritualmente me acomodando. Então eu tenho que fazer algo a mais. Outro algo a mais que eu faço é novidade. Então vem a partir das minhas ações para com as pessoas. Seja ações próximas, com pessoas próximas, como seja também ações com pessoas distantes. Por isso existe o Instagram, existe o Facebook, existe o YouTube, existe o WhatsApp. Você também pode fazer ações via estes meios. Existe a carta, gente. A carta ainda existe. Se você recebesse uma carta de uma pessoa especial, eu tenho certeza absoluta que o seu coração ia bater mais forte do que recebesse um WhatsApp. Existem N maneiras de expressão. Então, vamos agir, né? Nos movimentar. Tenha metas espirituais, como criar objetivos claros e alcançáveis. Não crie objetivo que você sabe que você não vai fazer, que você não vai alcançar. Por exemplo, que dia que foi? Foi sábado, domingo e segunda-feira. Sábado, domingo e segunda-feira eu realizei um seminário lá em Comorebi, no Parque Orquidiama, um lugar que nós temos muito especial mesmo. Ali, se aqui onde eu estou eu sinto muita presença de Deus, lá eu sinto muito, muito mais. E dentro desse seminário que eu realizei, que levou 3 dias, muitas coisas aconteceu de uma forma espiritual, de uma forma muito, muito especial. Então, eu me determinei para esse seminário. Me pergunte se eu estava preocupado com a quantidade de pessoas que iria participar desse seminário. Eu não estava preocupado com a quantidade de pessoas. Sempre eu peço para Deus, Pai Celeste, me dê um coração para que esse coração possa me escutar. E porque nós sabemos que não é quantidade. Nós precisamos de pessoas para poder nos expressar. Porque as nossas expressões, quando vêm de uma relação vertical, são expressões provindas de Deus. Então, seja o que aconteceu, graças a Deus, esse objetivo, ele era alcançado. Por isso que eu não visualizei número de pessoas. E uma vez que esse objetivo ele é alcançado, você vê manifestações espirituais de uma forma especial. Exatamente, Jéssica, de uma forma especial, gente. Olha, vamos imaginar, Deus ele tem uma expectativa muito grande por nós. Gente, a gente não tem noção o quanto Deus tem uma expectativa grande sobre nós. E eu tô careca de falar. Onde está a boca de Deus? Onde está as orelhas de Deus? Onde está o nariz de Deus? Onde está a mão de Deus? Somos nós. Então vamos ter metas em ações físicas
para que Deus, através do seu Espírito, possa se manifestar em nós. Então tenha objetivos e metas alcançáveis espiritualmente falando. Estabeleça condições. Quem me conhece sabe que eu falo muito sobre condição. Condição de oração. Pode ser 3 minutos, 7 minutos. Ah, Clau, eu já faço oração. Tá. Estou falando condição. O que é condição? Você estabelecer um período de tempo. 3 minutos, 7 minutos, 12 minutos. Números providenciais. 21 minutos, 40 minutos. Quem sabe de uma forma mais profunda, quem já assistiu o meu seminário, minhas conferências, vai saber do que eu estou falando. Faça a condição de Cambé. Quem não sabe o que é, assista às minhas conferências. Faça o seminário que eu dou, que você saberá o que é Cambé. Faça a condição de Cambé. 7 Cambé, 12 Cambé, 21 Cambé, 40 Cambé. Faça a condição de estudar algum pensamento de pessoas na história que marcaram suas vidas com Deus e marcaram vida com as pessoas. Eu vou citar São Francisco. Estuda sobre a história de São Francisco. Quando eu fiz teologia lá na Universidade Metodista, presta atenção, Universidade, entre aspas, protestante. Lá os professores, sabe que me ensinaram? Que São Francisco, dentre todos os cristãos, foi o que mais se aproximou da vida real de Jesus. São Francisco em sua vida prática. Então estuda sobre a história de São Francisco, né? Faça um estudo profundo para alimentar o seu eu espiritual. Então nós estamos falando o quê? De criar pensamentos, ações, movimentos que serão os antídotos, que será o soro para você sair da zona de conforto, que é o comodismo. E aí você precisa de armas, não é? Você precisa ter forças para sair desse comodismo. Então faça reflexão logo na sua manhã. Mas, claro, minha vida é tão corrida, eu pego o ônibus lotado. Não tem problema, você continua sendo você. Não importa se você está no meio de muita gente no ônibus lotado, no metrô lotado. Você é você. Então faça uma reflexão sobre você logo na manhã. Eu faço, né? É como se fosse, como se eu posso dizer, como que eu faço? Como se fosse uma preparação. Então logo quando eu acordo de manhã, eu vou fazer minha higiene pessoal logo pela manhã, eu já vou pensando, né? Ao longo desse dia. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo alguma coisa, eu estou refletindo como será o meu dia, em minha relação para com Deus e como essa relação vai ser expressa ao longo desse dia. Como ela vai ser expressa? Nós temos atitudes, por mais que seja difícil, temos atitudes altruístas. Então, se alguma pessoa te pede alguma coisa, se para você é difícil, vai lá e não pense 2 vezes, vai e faça. Faça sempre pensando em alguém, em prol desse alguém. Faça de uma forma incondicional. Então, logo pela manhã, pergunte para você mesmo, como eu posso melhorar hoje? O que eu posso fazer de diferente hoje para que seja um dia melhor? Faça essa pergunta para você logo pela manhã. Outro ponto importante também, que é uma arma para a gente sair do comodismo, é a gente expressar a nossa gratidão. Como, Claudinei, expressar essa gratidão? Ai, Pai Celeste, muito obrigado pela minha vida. Também, mas obrigado por eu estar aqui. Obrigado, Pai Celeste, por eu estar aqui. E também eu quero expressar minha gratidão para vocês que estão aqui comigo. Eu não poderia estar num lugar melhor que agora.
que aqui, com Deus e com vocês. Então, expressar gratidão em todos os lugares que nós estivermos naquele momento. E aí, despertar em nós uma energia que por vezes nós pensamos que não temos. Há um dos pontos também que me chamou lá na vida de Silvio Santos, que está passando nessa série que eu estou assistindo. Toda vez antes dele entrar lá no palco, ele meio que, eu entendo na minha visão, que ele estava meio que se conectando espiritualmente para adquirir o quê? Energia, para adquirir energia provindo do seu interior para poder expressar de uma forma física. Então nós pensamos que por vezes nós não temos forças, por vezes nós pensamos que não temos energia, por vezes nós pensamos que não temos capacidade. E é aí que a gente é pego no comodismo, se acomoda. Ah, céus, eu não posso, eu não declinai, eu não posso. Noriesco, eu não posso. Não, isso não provém de Deus. Não provém de Deus. Então, despertar, né, essa energia do nosso interior, não é? Lá no, acho que é Naruto. Se não for Naruto, vocês me corrigem. Acho que não é Naruto, não. Que fala lá o Kamehameha. Quem sabe aí me fala. Ele fala Kamehameha. Você acha que está vindo de uma forma física daquele anime? Não. Ele está mostrando ali que essa energia está vindo do interior dele. Então nós temos que entender a energia que está no nosso interior para poder ser expressada. Gente, onde está Deus? Deus é invisível. Alguns historiadores, alguns estudiosos, alguns teólogos, alguns professores, alguns cientistas vai definir Deus como energia. E eles não estarão errados. Entendeu? Eles não estarão errados. E essa energia que provém de Deus está no nosso interior. Então nós devemos tirar essa energia para fora. Direcionar essa energia. Vamos lembrar de fazer algo para o Dragon Ball. Arigatou gozaimasu, Jéssica. Dragon Ball. Eu não sei o nome do personagem, mas você vê as molecadas fazendo isso, e o pouco que eu ouvi ali, e ele está vindo a energia de dentro dele. Então, seja, vamos dar importância de servir o próximo, de fazer algo em pró das pessoas. E sempre quando nós fizermos alguma coisa em prol do próximo, vamos fazer com que eles também acione a alma de cada um deles, para que não seja uma coisa só física, só externa. Vamos tocar também na alma, no coração dessas pessoas. Então, gente, nós temos instrumentos para poder combater esse comodismo. Pensando sobre cada um de nós, e vamos lembrar, você procure lembrar de alguma história que você teve, espiritualmente falando, que você teve que sair da zona de conforto, da zona cômoda, sair do comodismo para fazer algo que te enriqueceu, que te fortaleceu espiritualmente. Você lembra de alguma história que você saiu da zona de conforto e quando você fez, aquilo te deu tanta força espiritual, tanta vida espiritual? Eu acredito, não vou falar que eu não tenho dúvida, né? Porque aí também é demais. Mas eu acredito que cada um de nós já tivemos N experiências sobre esse tipo de situação que fez com que a gente saísse de uma zona de conforto, praticamos alguma coisa em pró de alguém com todo o nosso coração, e aquilo nos deu tanta vida espiritual, tanta força, que a gente fala assim, nossa, ainda bem
que eu tive que passar por aquela situação. Então você lembra de alguma história sua que você passou e fez com que você se enchesse de vida, de energia, de vida espiritual? Eu me lembro lá quando eu tinha meus 17 para 18 anos, eu ia lá em Pinheiros, e lá em Pinheiros para mim era o centro de treinamento para adquirir forças espirituais. Para mim ali o centro de treinamento é como o boxeador vai fazer treino lá no ringue de boxe, como o atleta de atletismo vai fazer lá na pista de atletismo o seu treino de corrida. Eu ia lá para o meu CT, centro de treinamento, lá em Pinheiros. Mas, gente, era tão difícil eu deixar aquela vidinha que eu estava tendo tão confortável para mim ir lá em Pinheiros e passar por um treinamento espiritual. Aí eu falava assim, nossa, meu... Aí você acorda, você trabalha a semana inteira, de segunda a sexta, aí no sábado eu tinha que estar lá sábado de manhã, eu tinha um conflito, mas... Por isso que eu falo, eu tinha muita ajuda espiritual, muita ajuda dos meus antepassados. Eu acordava de manhã e chegava lá. E aí eu passava o dia inteiro fazendo várias atividades, tudo em prol do outro. Era o melhor treinamento que eu podia passar ali. Quando eu chegava, eu ia no sábado e voltava no domingo à noite. Quando eu voltava no domingo à noite, eu voltava tão cheio de vida essa espiritual, tão fortalecido para a semana que iria começar. Mas para que eu pudesse ir, era muito difícil. Então, quando toda ação que vai fortalecer o nosso espírito, sempre é muito difícil nós começarmos. Mas depois que nós começamos, é inacreditável a força que nós adquirimos. Então, uma das dicas que eu posso te dar é você ter ações não pensando em você. Tenha ações pensando no outro, na outra, no próximo, ou até mesmo no distante. Tenha essas ações. Então, quando nós temos essas ações, nós nos transformamos. E quando nós nos transformamos, presta atenção, gente, nós não nos transformamos para nós. Você foi feito para você? Não. Eu não fui feito para mim. Nós fomos feitos para o outro, para os outros, para as pessoas. Então, quando nós sofremos, quando nós passamos por essas transformações especiais na nossa vida, é exatamente para nós podermos compartilhar essas transformações que você passou com as pessoas. E de alguma forma, é claro, é importante nós conhecermos as pessoas para entender as características que as pessoas têm. Então, às vezes, eu vou falar do meu jeito. E eu pensando que eu falando do meu jeito, a partir das minhas características, eu vou conseguir fazer com que a pessoa saia da zona de conforto. Por vezes, eu cometo muitos erros, porque a outra pessoa é diferente do Claudinei. Então, por isso é muito importante nós conhecermos muito bem a outra pessoa que nós queremos transformá-la, que nós queremos que a pessoa saia desse comodismo. Então, vamos primeiro receber tudo aquilo que a pessoa tem para nos falar. Vamos escutar com a audição bem atenta, porque a pessoa falando tudo aquilo que ela gostaria de falar, de alguma forma ela está se entregando para você, entendendo esse coração, entendendo esse espírito, através das suas experiências que você passou de transformações, falando na linguagem da pessoa, no tempo da pessoa, sem forçar, você pode causar transformação. Claro, para que nós possamos ser aquele Dragon Ball, do Kamehameha, com muita energia,
com muita força, nós precisamos o quê? Nós precisamos treinamento. Primeiro nós temos que treinar. Um atleta olímpico, ele treina muito, por 4 anos, para chegar numa Olimpíadas. O atleta que mais leva a sério o seu treinamento é aquele que está mais próximo da medalha de ouro. Então existe o quê? Existe o período de tempo de treinamento. Então, o que eu quero propor para vocês, para a gente concluir esse nosso encontro? Esse encontro que vai ser um marco de nós sairmos do comodismo ao longo desse ano de 2025. Vamos estabelecer essa meta dentro de cada um de nós, para que a minha vida de 2025 seja uma vida diferente de 2024, diferente em termos de crescente, em termos de transformação, em termos de resultado, porque nós só iremos ver o valor da nossa mudança de atitude, de transformação, de sentimento, de pensamento, de ações, nós só vamos ver quando nós tivermos os resultados substanciais daquilo que nós estamos proposto a fazer ou daquilo que nós já fizemos. Então o que eu quero propor para vocês? Pense primeiro e depois faça uma escolha, uma atitude que você possa melhorar, que você possa dar o primeiro passo. Mas Claudinei, tá, tudo aquilo que você faz, beleza, belezinha, parabéns. Eu estou falando algo a mais que você pode fazer, que você saia do seu estado cômodo espiritual. O que você pode fazer dentro da sua realidade? Eu não vou falar nada para você e também nem vou sugerir, porque você vai falar, não dá para o meu tempo. Então tá, dentro da sua realidade, você vai escolher algo que você possa melhorar. Dê o primeiro passo. Nós jamais iremos chegar no destino final se nós primeiro não dermos o nosso primeiro passo. Então esse primeiro passo que eu quero propor para vocês é faça algo diferente, tá? Que você vai na igreja, parabéns. Que você assiste a missa, parabéns. Se você vai no sermão, parabéns. Que você lê a Bíblia, parabéns. Algo diferente, não algo que você já faz, ok? Outra coisa importante também, vamos lembrar, existe fundamento de fé, a nossa relação com Deus, que é invisível. Então isso que você vai fazer, esse primeiro passo, vai ser representando a sua relação com Deus, que é a relação vertical. Mas vamos lembrar que existe a relação horizontal. Então, a segunda proposta que eu quero propor para vocês é em termos de ação em relação a alguém. Ajudar alguém a sair dessa zona de conforto, desse comodismo. Mesmo que seja em detalhes. Ajudar alguém. Mas, gente, a gente jamais ajuda alguém forçando algo, tá? Então eu quero dar esse lembrete para todos nós. Não vamos forçar nada. Não vamos forçar nada. Mas vamos lembrar de fazer algo para sair da nossa zona de conforto. Eu fazer algo diferente em relação ao meu espírito. E ajudar alguém a sair dessa zona de conforto em relação ao lado espiritual. Ok? Concluo com vocês dessa forma. Agradeço vocês por estarem comigo por esse tempo que parece pouco tempo, mas eu sei que não é pouco tempo, pelo dia que vocês tiveram, pela manhã que vocês estão tendo aí no Japão agora. Agradeço de coração mesmo, de coração, mais um momento que nós tivemos juntos. Espero que vocês que estão aí no Japão tenham um bom dia, um dia muito especial, as continuidades desse mês muito especial. Domingo eu espero vocês, e aqueles que estão no Brasil, uma boa noite, tenham uma boa noite bem especial. Obrigado você, Miranda, obrigado Jéssica Topázio,
Jéssica Gonzalez, obrigado você, Renata Catarrira, obrigado Daisuke Doces, Cauã, Tânia, Batia a tutti, Ione Cori, obrigado, arigatô Branquinha, arigatô Sensei, a todos, bate em cada coração e vamos lembrar, Batsu, comodismo, e Rame, Rame, Ha. Beijos, tchau, tchau.